Fala trader, fala investidor, Vitor Valença na área. Estou aqui para fazer mais uma análise semanal do mercado, marcando os melhores pontos para compra e venda dos principais ativos que eu opero. Já deixa seu like, verifica se você está inscrito no canal, ativa o sininho e vamos para o vídeo analisar o mercado, começando pelo nosso dólar real, USD BRL. Estou aqui no gráfico semanal do dólar real, tá? A minha expectativa para a semana passada era de dólar forte, era de uma recuperação do dólar de uma maneira geral, tá? E a gente teve aí movimentações distintas, um pouco diferentes aí com alguns ativos, inclusive com o dólar index iniciando a semana subindo forte, tá? Essa primeira movimentação da semana, essa primeira pernada aí de alta do dólar da semana, já me salvou porque eu consegui entrar na ponta vendedora do ouro duas vezes, fiz dois belos trades que depois o dólar caiu, ficou fraco, levei aí alguns stops, acabei devolvendo o lucro que eu havia feito na segunda e no final da semana o dólar deu uma recuperada, o dólar, tô falando de uma maneira geral, tá? Deu uma recuperada e deu para fazer mais algumas coisas ali. Mas semana passada, para mim, pelo menos, não foi uma boa semana. Para essa semana, vamos começar aqui pelo USD BRL, tá? Foi uma semana de queda forte no USD BRL, tô aqui no gráfico semanal. Perceba também que ele cravou exatamente nos 4,89, que é o suporte e a mínima de 2021, tá? Olha só, ele cravou aqui, ó, foi a mínima de 2021, 2022 ele veio abaixo, foi para cima, voltou para baixo, depois concluiu o ano todo acima, tá? E agora esse ano ele ensaiou, no começo do ano não veio, voltou, veio para a nossa região aqui de resistência, furou a nossa região de suporte e tocou na mínima de 2021. Eu acredito, tá, que ele pode segurar nessa região aqui dessa semana. Quem sabe, talvez, um falso rompimento. É bom ficar esperto, lembrando que eu estou no gráfico semanal. Essa semana, eu ainda vou procurar oportunidades na ponta compradora. Mas, Vitor, a tendência de queda está clara. Mas nesse caso específico do nosso dólar real, eu não estou sentindo segurança, confiança na questão fundamentalista. Acredito eu que a qualquer momento a gente pode ter aí uma bela de uma recuperada do dólar contra o real para cima. Eu já estou com algumas posições em dólar real, no caso não em USD/BRL, estou no mini índice. Como vocês já sabem, eu opero o dólar real via o mini índice em corretora internacional pela Active Trades, tá? Que é muito mais vantagem para estar operando mini índice, mini dólar, podendo fazer swing trade, fracionar eles, o mini índice sem vencimento, tem muitas vantagens. Se você quiser conhecer essa oferta, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você abrir a conta com o meu link e contar aí com o meu suporte dedicado direto, inclusive, tá? E as minhas condições especiais. Também com depósito mínimo reduzido a partir de $100 para você testar a oferta de mini índice e mini dólar, tá? Vamos lá. Para mim, dólar real, essa semana eu vou ficar muito esperto com esse suporte aqui. Eu tô ainda com algumas ordens em swing trade, tá? Se ele vier para romper esse fundo, eu pretendo fazer um hedge, tá? Por quê? Porque aí tem um buraco muito grande, embora possa ser um falso rompimento, ele pode inclusive começar aí um candle semanal ou diário rompendo e fechar depois como martelo, tá? Então eu abro um hedge e protejo, no retorno eu desmonto esse hedge. Mas eu, nessa região aqui dos 4,89, 4,90, que ele tá, eu vou dar preferências a oportunidades na ponta compradora. Aí é fundamental você diminuir o seu tempo gráfico, procurar um gatilho aí que mais seja adequado para o tipo de trade que você faz. Percebam que na quinta-feira ele deixou um martelozinho discreto, na sexta-feira, inclusive, ele rompeu a máxima da quinta, começou subindo, tava lindo, tá? Consegui, inclusive, fazer um giro muito bacana com isso, mas ele terminou o dia em baixa e vamos ver aí qual é o posicionamento que ele vai tomar para a semana. Ele poderia também muito bem, ó, após essa pernada aqui, como ele fez após essa pernada, dar uma segurada aqui também, tá? Se ele também começar a ficar lateralizando aqui,
aí muito provavelmente eu vou acabar entregando essas posições, porque se ele lateralizar aqui, também ele teria muita probabilidade, na minha visão, dele continuar caindo, tá? Mas eu, essa semana, eu vou diminuindo o tempo gráfico, time frame, e vou procurando gatilhos na ponta compradora no nosso dólar real, no meu caso, no mini dólar. O mini índice, eu acreditava na semana passada que ele iria cair. Tô aqui no gráfico, deixa eu botar aqui no gráfico semanal do mini índice, tá? Ele fez uma alta gigantesca, completamente fora do tom. Ele já fez movimentos de alta como esse aqui, ó. Aqui, tá? Aqui talvez. Mas o que ele fez em um dia, 2 dias, essa semana passada, foi completamente fora do tom. Inclusive, estava dólar subindo no mesmo momento e índice subindo também no mesmo momento, o que não é comum, pode acontecer, mas não é muito comum, tá? Perceba que foi uma grande alta. Ele sentiu aqui no final da semana, ó, deixou essa sombra aqui no final da semana pelo semanal. Também chegou muito próximo da minha próxima região de resistência, aqui em cima. Segurou na média de 200 no diário, é um baita de uma região de resistência, mas se a gente diminuir aqui, ó, se a gente olhar pelo diário, pessoal, essa média aqui tá flat, tá? Médias flat são as médias laterais, tá? Que é lateralização, ela meio que chama, mesmo que serve somente mesmo de suporte e resistência, e o preço, quando a média está flat, tende a voltar para a média. Se ele passa, volta para a média. Se ele vem para baixo, volta para a média, tá? Não é uma definição clara de tendência a média flat. Se a gente olhar também aqui, ó, foi uma estrela na média de 200 no diário, um outro na quarta-feira, na quinta-feira um dia de uma leve baixa, muito discreta, e na sexta-feira ele começou caindo, legal, tá? Eu até achei que ele ia entregar os ponteiros aqui para baixo e terminou o dia em alta, oposto, no caso, à movimentação do dólar. Para essa semana, vamos colocar aqui no gráfico de 4 horas, o ponto, de fato, a ficar esperto é a máxima, aqui da semana passada. Tem que ficar muito esperto a máxima da semana passada, tá? Não tô olhando aqui o indicador volume, o OBV no caso, o saldo de volume acumulado, mas com certeza depois de tudo isso aqui, ó, deveria ter um baita saldo de volume acumulado para baixo. Vamos colocar aqui, inserir indicadores, volumes, OBV. Ó, teve muito, um saldo de volume acumulado para baixo gigantesco, tá? E a alta que teve foi essa aqui, ó. Não ficou um saldo de volume tão significativo para cima, tá? Deixa eu olhar pelo gráfico diário. Já o gráfico diário meio que tá flat também, ó. Ele fez a primeira movimentação de queda e recuperou. Mas olhando aqui no 4 horas, pelo 4 horas deu para ver legal esse saldo de volume acumulado que ele perdeu. Olha, vai ser o jeito aqui eu ir diminuindo o tempo gráfico, tá? Para achar algo mais claro. Pelo gráfico de 1 hora eu não tenho um gatilho para baixo, eu quero comprar, mas eu quero vender, perdão, mas eu não tenho um gatilho para baixo. Gráfico de 15 minutos também não. Bom, aqui vai ser o simples que funciona. O que é o simples que funciona? Definição de tendência. Nesse momento aqui, eu tenho uma definição de tendência clara. Ponto inicial, perna 1, correção, perna 2, né, perna 3, correção. Teria tudo aqui para fazer uma pernada 4. Beleza. É o que o gráfico está mostrando. Como eu não quero esperar por isso, eu prefiro esperar uma oportunidade na ponta vendedora. O que é que eu faço? Essa mesma formação aqui, ó, eu espero que ela seja quebrada. Como? Ele perdendo aqui o primeiro fundo. Por quê? Porque se ele perde esse fundo, ó, aí seria perna 1, perna 2, perna 3, rompeu. Aguardo correção para pegar outra oportunidade na ponta vendedora, tá? Então, para que eu procure oportunidades na ponta vendedora, que é o que eu quero, primeiro, preciso que ele perca esse fundo. Segundo, uma correção, porque eu não vou vender em cima da média de 201 hora, né? Nem nessa região aqui de suporte. Aí preciso que ele corrija de volta, faça um RRC, rompimento, retração, para que eu pegue o último C, que é o movimento de continuação. Esse é o meu movimento que eu vou buscar
essa semana no mini índice, tá? Vitor, o movimento de compra. Bom, se você está comprado já em swing trade, beleza. É stop aqui, ó, abaixo desse fundo. Se você tiver comprado aqui de baixo, se você tiver comprado nessa região aqui, ó, também, tá? É proteger nessa região dos 104,300 e deixa o trade fluir. Eu, como vou dar preferência à ponta vendedora, eu prefiro que ele perca fundo, corrija, retorne o rompimento para que eu busque oportunidades na ponta vendedora. Essa é a minha visão para o mini índice para essa semana. S&P 500, ele teve uma semana de alta, O meu ponto aqui, que eu tô de olho, é nessa região aqui, ó, dos 4,195. Duas semaninhas aí, que ele, depois desse candle aqui, que poderia ser um candle de exaustão, foram 2 semanas muito discretas, tá? Porque da forma que ele veio aqui com esse candle, tinha tudo para ele ir aqui, ó, embora lá para cima, buscar essa resistência aqui em cima, tá? Não foi. Já são 2 semanas que está com movimentos discretos. Logo, também eu gostaria de buscar oportunidades na ponta vendedora, mas não irei fazer, tá? Tem uma região aqui de resistência muito forte, tá? Bem pesada. Houve bastante negociação aqui, ó, que também pode haver bastante negociação aqui. Só que para que eu vendesse somente aqui eu achando gatilho de day trade após uma exaustão de intraday para cima, tá? Um tempo gráfico menor, porque se eu vendo, por exemplo, pelo semanal para colocar o stop aqui em cima, talvez fique um pouco caro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ficaria aí, 8.000 pontos, o kick com lote mínimo aí para quem opera com lote mínimo aqui é 0,50, tá? Seria aí $40. Para mim, beleza. Para muita gente, não dá para estar buscando operações com stops de $40. O que é que você faz? Diminui o tempo gráfico e tenta achar um gatilho de uma oportunidade melhor. Temos aqui, ó, a máxima, inclusive, da semana passada, tá? Primeiro foi essa máxima que ele fez. Veio dessa na semana atrasada. Na semana passada ele teve essa máxima, chegou muito próximo e fez um falso rompimento da máxima da semana. Então, assim, um ponto crucial pra gente, se ele começa a semana caindo levemente, o mais barato que a gente consegue é um stopzinho aqui, ó, acima da máxima da semana passada, nessa segunda linha aqui de cima, que daria um stop por volta de uns 3, 4 mil pontos. A gente diminui aquele stop de 8.000 pontos para 4.000 pontos. Com lote mínimo, seria um stop de $20. Já seria aceitável. Mas para isso, precisaria ainda diminuir tempo gráfico e achar um gatilho vendedor. Ele até teve aqui, ó, um baita de um gatilho vendedor, um baita de um engolfo. Ó, esse candle aqui tá forte, um candle bonito, mas concluiu a semana com o último candle de 4 horas de alta. Mas a gente ainda está em um gatilho vendedor, tá? Poderia até ter tido gente que vendeu aqui no fechamento desse candle. Não é um lugar tão ideal, né? Média de 21 períodos, numa tendência de alta. Ele tende aí a dar uma segurada, não era um lugar tão bom para vender. Diminuindo ele aqui para 1 hora. Se ele talvez fizesse um candle desse aqui, ó, em 1 hora, engolfando aqui para baixo, o primeiro candle, o segundo candle talvez, fosse um bom gatilho para essa possível oportunidade na ponta vendedora. Uma vez que ele está em uma região de resistência, e se a gente olhar a semana, ele teve também, ó, movimentos de queda forte. Teve os movimentos de alta, tá? Mas também tivemos os movimentos de queda relevantes, o que é bacana, o que é interessante, que permite talvez que nessa região aqui a gente possa de fato estar buscando a operação trades na ponta vendedora. Para quem quer trabalhar na ponta compradora, não tem erro, pode já estar comprado, stop claro aqui, ó, na mínima dessa lateralização aqui, tá? Muito claro o stop. Pelo diário tem até um pivôzinho aqui. Pelo 4 horas, para quem quer comprar, não tá tão legal. 1 hora também não, tá? Mas eu vou ficar com a ponta vendedora essa semana. Vou deixar até aqui no gráfico de 1 hora. Procurar um engolfozinho aí, um candle vendedor bonito em 1 hora. E vou colocar o stop um pouco acima da máxima da semana passada. Beleza? Nasdaq, a minha visão é a mesma. Eu até tenho marcado aqui ainda, ó, a máxima da semana atrasada
e antepassada, e que ele não conseguiu na semana passada romper para cima, tá? Ele veio para baixo, terminou até a semana em alta, mas não foi uma semana aí forte, não teve uma grande movimentação, tá? Então eu fico na mesma visão aqui, é uma região de resistência também. Bota aqui no gráfico de 4 horas. Pode ver ó, que ele deixou candles em 4 horas muito parecidos com o do S&P 500. Tanto é por isso que eu aproveito muito a análise do S&P 500 com a análise do Nasdaq. Ressalvo que o Nasdaq tem alguns poucos movimentos isolados, tá? Porque são duas carteiras de ações diferentes, mas o S&P 500 compõe também a maioria das ações que tem no Nasdaq, beleza? Diminuo para 1 hora e acho também um gatilho na ponta vendedora, stop, só que diferente do S&P 500, o stop não seria na máxima da semana passada, seria acima dessa máxima aqui, que compõe aí as últimas 3 semanas. É uma região de resistência muito forte, beleza? Basicamente isso no Nasdaq. Entrando agora, pessoal, no dólar index, tá? Dólar index me pegou essa semana. Essa semana fiz bons trades, tá? Me pegou, mas eu fiz bons trades no dólar index. Comecei com um trade de gain, depois eu levei 2 stops e depois peguei essa recuperaçãozinha aqui, ó. Ainda peguei na sexta-feira uma altazinha dele bacana. Acabou que eu saí no 0 a 0 no dólar index, tá? Saí do 0 a 0 no dólar index. Vamos lá. A minha visão da semana passada é que ele estava na região de suporte, beleza? E eu acreditava que era dólar index para cima. E de fato ele começou a semana subindo. Domingo à noite subindo, a segunda o dia todo subindo. Que me deu os trades que eu peguei no ouro. Inclusive o ouro semana passada foi, ó, lindo para mim. E não foi muito, mas muito melhor. Porque eu não peguei a queda da sexta. Não porque eu não vi. Eu vi da hora. Posso fazer agora o trade. Quase aperto o dedinho para fazer o trade, mas não fiz porque eu já estava posicionado no mini dólar. Um pouquinho carregado, já estava meio ressabiado do mini dólar já na contramão. Acabou que eu desisti, não fiz. Mas seria uma semana aí, eu peguei 1.500, depois peguei mais 3.000, 4.500 pontos no ouro. Teria pego mais 3.000, ia ser uma semana de quase 8.000 pontos no ouro semana passada. Ia ser maravilhoso, tá? Pra você ver como quando você tá com outro trade, você tem que tomar cuidado, tá? Não pode se encarteirar demais. Acabou que eu perdi o bonde. Olha a região que ele tá ainda de suporte, tá? Ele chegou a romper a região, mas fechou acima do suporte. Aqui também, ó, rompeu, fechou acima e aqui segurou. Então o dólar index não tem como eu dizer ainda que é para baixo. Ele está tentando a todo momento, ele não conseguiu ainda um trade um candle de impulsão para baixo, tá? Não conseguiu ainda um candle de impulsão para baixo. Diminuindo ele aqui para o gráfico diário. Gráfico diário ele deixou um belo de um engolfo, ó, quinta, sexta-feira, engolfado bonitão, tá? Engolfou completamente o candle da quinta-feira. Esse candle aqui é uma linha de perfuração, ó. No suporte da última vez, ele deixou uma linha de perfuração, depois para cima, tá? Um engolfo na mesma região. Será que essa semana ele vai para cima? Dólar index para cima essa semana, tá? Se a gente olhar aqui, eu tô no gráfico diário. RSI, ó, tava aqui embaixo, deu uma seguradazinha, tá? OBV também deu uma seguradazinha. Diminuindo aqui para o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas ele deixou aí 2 candles de alta, relativamente fortes, tá? Chegou a romper a média de 21, tá abaixo da média de 62. O que é que eu espero aqui, ó? Mais direto. Uma possível correção, um retornozinho aqui, essa média de 10. Tem que dar uma segurada para depois subir. Não pode perder a mínima da semana. Preste atenção nisso. Dólar index para mim não pode perder a mínima da semana passada. Gráfico de 1 hora, médias já embarcaram para cima. Eu não opero médias, mas eu observo, obviamente, tá? Rompeu a média de 62. Tá com a média de 10 agora abaixo, média de 62 abaixo, média de 21 abaixo. Então, o ideal mesmo é que em 1 hora ele não rompesse a média de 21.
preste atenção nisso. No 1 hora, ele não rompesse a média de 21 períodos, deixasse um sinalzinho aqui, ó, na média de 21 períodos. É basicamente isso. Começou a semana caindo, deixou o sinalzinho, é bala para cima, tá? Começou a semana subindo, corrigiu, retraiu nessa região aqui também. Eu procuro oportunidades na ponta compradora no dólar index. Baseado que eu tenho agora a visão do dólar index forte para essa semana, não, forte assim, né? Uma reação, porque a tendência dele é de queda. Entrar aqui no Euro USD, que a semana passada foi uma semana de alta nele, tá? Ou seja, a semana de alta nele, para falar a verdade aqui, quer dizer o quê? Quer dizer euro forte e dólar fraco, tá? Na verdade aqui foi o euro muito mais forte do que o dólar fraco. Essa foi a realidade da semana passada. Pelo gráfico diário, ele também deixou um engolfozinho aqui, ó. Deixou um engolfozinho aqui. Então a gente tem aqui já um teto para que a gente possa pular fora, tá? Temos um teto ali, uma resistência para que a gente possa pular fora. Gráfico diário, ele tá sim em uma trend bonitona de alta. Fundo triplo. Foi para cima. Chegou a romper aqui, ó. Fez um falso rompimento. Topo duplo no gráfico diário. Eu vou ficar com a ponta vendedora também do EURUSD para essa semana, tá? Aí você pode diminuir. Tem o diário já. O diário vai dar um stopzinho aí, ó, de 1.200, 1.300 pontos. Ok. Trade super tranquilo. Vai vender logo agora quando abrir? Obviamente não, né? O ideal é aguardar a sessão da Europa, pelo menos, tá? Gráfico de 4 horas também você pode aguardar uma correçãozinha para vender. Um alvo também, tá? Alvo aqui é muito tão importante quanto saber o stop, que seria acima da máxima, né? Da sexta-feira, é o alvo. O alvo tá claro aqui também, né? 108, 600, 108, 700. Dá praticamente um trade de 1 para 1, tá? Até porque temos as médias de 200 aqui em 4 horas, tá? Que é um baita de um suporte, então é bom ficar bem esperto aqui. Mas eu procuro operações na ponta vendedora no EURUSD para essa semana. O SDJPY, tivemos aqui uma semana de alta, tá? Na contramão do dólar index, que não conseguiu consolidar a alta, mas o o SDJPY, perdão, terminou a semana em alta, tá? Então, rompendo também a máxima aqui, levemente da semana atrasada. O STJPY para essa semana, trades na ponta compradora, tá? É até uma região mais longa, dá até para procurar um trade mais longo no STJPY. A gente tem aqui, ó, um stop claro aqui embaixo, tá? Um alvo também claro aqui em cima. Regiãozinha, primeira regiãozinha aqui, segunda região aqui, tá? Um trade também aí praticamente de 1 para 1, tá? 1 para 1. Principalmente, melhor ainda se for no segundo alvo lá em cima. Pelo gráfico diário, teria tudo para ser um pivô de rompimento isso aqui, ó. Teria tudo para ser um pivô de rompimento. Não foi, tá? Não foi pelo gráfico diário. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo ver alguma coisa interessante. Todas as vezes, se a gente olhar, eu gosto muito de ter o visual aqui, tá? Todas as vezes que ele deixou um candle parecido com esse, ó, aqui, tá? Aqui, ele caiu em seguida, tá? Ele caiu em seguida. Então tem que ficar esperto para ele não dar uma pernadazinha aqui de baixa antes de subir. Pelo gráfico de 4 horas, pelo menos no gráfico de 4 horas a gente tem um stop muito claro. O stop, ele é muito bom, o ponto do stop, ele é muito bom. Quando você olha, ele é muito claro. Só de olhar aqui, ó, já dá para ver que essa minha linha aqui amarela, não é à toa que ela tá aqui. É uma região que mais teve negociação, mais teve toques. Olha só, olha como foi uma região que teve briga, tá? Teve de fato negócio aqui. Então, se eu quero colocar o stop, primeiro eu tenho que colocar abaixo dessa região, tá? Então, o stop aqui mais ou menos aqui, ó. Se eu coloco o stop aqui, eu livro todos esses contatos, ou pelo menos a grande maioria desses contatos que o STJPY teve. Para ficar mais barato é correção, para buscar oportunidades na ponta compradora do USDJPY. Tá bem claro também, né? Gráfico de 1 hora, ele fechou a semana
uma região de resistência, também é bom aguardar a correção, ou se ele já abrir a semana subindo, aguarda que ele faça o rompimento, retração, para pegar o movimento de continuação. Tá bem claro também aqui o STJPY, o que eu quero buscar para essa semana, tá? GBP-USD, a semana passada, tenho quase certeza que eu deixei ele neutro, não fiz nada no GBP-USD essa semana também, tá? Se a gente olhar aqui pelo semanal, ele deixou aqui um doji na semana passada, tá? Deixou um doji. Tá tentando aqui, ó, deixando bastante sombra aqui em cima. Não tá tendo, de fato, volume, força. A Libra não tá forte o suficiente para jogar o GBP-USD lá para cima. Pode fazer essa semana? Óbvio que pode, mas não é a intenção que a gente tá vendo aqui, não é os rastros que a gente tá vendo aqui, é de mais fraqueza, mais perca de força compradora do que de volume de força compradora, tá? Pelo gráfico diário, ele até que deixou um candle diário bonito, um belo de um engolfe, engolfando aí, ó, praticamente 3 dias, tá? Um candle legal. Se a gente quer o dólar forte, também é nessa direção, GBP-USD para baixo, tá? Agora, preste atenção. Eu já disse que o EURUSD é bom para baixo, o STJPY é bom para cima, GBP-USD é bom para baixo. Tudo isso está levando em consideração o dólar index, do dólar ficando forte, tá? Movimentos de força do dólar. Jamais você pode fazer todos ao mesmo tempo, mais de um, raramente. A prova tá, eu já compartilhei aqui com vocês, que eu perdi uma excelente, a melhor oportunidade, ou a segunda melhor oportunidade da semana no ouro, que eu já tinha pego outra na sexta-feira, quando eu vi o gatilho, porque eu já estava carregado em outro ativo que só tá me dando ali dor de cabeça. No caso aí que foi o dólar real ou mini dólar, tá? Fui pego na contramão, rompeu o suporte, tô administrando, pagando o prejuízo dele de forma isolada. Acabei que deixei a outra oportunidade para não ficar tudo posicionado para o dólar no mesmo lado, tá? Então cuidado, não é porque você está vendo tantos movimentos claros que você vai querer pegar todos eles, tá? Não faz isso de jeito nenhum. Então, GBP-USD, eu vou dar preferência à ponta vendedora essa semana. Vou só diminuir aqui para o gráfico de 4 horas. Percebam, praticamente todos eles estão com a movimentação muito parecida com a movimentação do dólar. Tanto é que EURUSD, o STJPY e o GBP-USD são os 3 ativos aí que mais tem volume, que mais tem peso na formação do dólar index. Óbvio, o EURUSD tem praticamente tem mais de 50% de peso no dólar index. É o mais pesado de todos, tá? Então tá uma movimentação muito parecida nos 3. Mais GBP-USD eu vou para baixo. Lembrando que no gráfico de 4 horas também tem uma média de 200 aqui. Tem que ficar esperto com a média de 200 em 4 horas, tá? Stop, a mesma situação, stop acima da máxima, alvo no suporte aqui, ó, próximo à média de 200 em 4 horas, aguardar a correção para pegar a oportunidade na ponta vendedora. O cenário está muito claro também no GBP-USD. Próximo ativo, o USD-CHF, tá? Esse sentiu a fraqueza do dólar, segurou aqui nesse suporte aqui anterior, a gente já vem aí, ó, de uma grande pernada do USD-CHF. Estamos chegando aqui na linha dos ativos que não são tanto a minha especialidade, tá? Então eu só faço trade nesses ativos aqui quando eu de fato estou bem seguro quanto à posição que eles estão. No lugar que ele está agora, aqui nesse meio do caminho, esse USD-CHF, eu não vou buscar oportunidades nele. Mas o que é que você pode pensar aí? Dólar forte vai levar o STCHF para cima, tá? Mas tá tão perto desse suporte aqui, ó, do 0.87550, que foi a mínima de 2020 e 2021, tá? Foi a mínima de 2020 e 2021, exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, é um suporte muito pesado e meio que vai ter que um imã nele, tá? Ô, Vitor, o dólar ficando forte essa semana, quer dizer que o STCHF de todo jeito vai subir? Tem peso, o dólar tem peso para puxar o STCHF, mas vai depender muito também se o CHF não tá forte também, tá? Não tá forte. Então, se o
dólar estiver forte e o CHF estiver forte, ele pode lateralizar ou, como o dólar é mais forte do que o franco suíço, tá? Então ele tem mais peso, ele pode dar uma leve subidazinha para cima. Mas para ser sincero, eu só vou de fato procurar oportunidades, tá? Quando ele der uma lambida aqui, ó, nesse suporte de 2020, 2021, nesse suporte dinâmico, tá? É isso que eu vou esperar. Até lá, eu não vou fazer nada no SCCHF aqui, tá? A USD é mais um ativo também que eu não está na minha lista dos melhores ativos para o que eu faço operar. Eu coloquei aqui alguns ativos mais recentes, tá? Para ter mais oportunidades para vocês. Pelo gráfico semanal, não tenho aqui a movimentação clara, tá? Pelo gráfico diário, eu até tinha colocado essa cunha aqui, ó. Essa cunha não, esse triângulo de baixa que foi rompido para cima, rompido para baixo, voltou para cima, voltou para o meio. Então aqui para mim isso aqui desconfigurou, tá? O que é que eu posso deixar aqui agora? Posso deixar aqui agora, ó, essa linha de tendência de alta. Não, posso deixar aqui essa bandeira. Olha aqui a bandeirinha, só de olhar dá para ver ela, tá? Já temos agora uma bandeira. Tudo indica que uma bandeira de baixa, tá? Uma bandeira de baixa. Que também dólar forte é ao DUSD para baixo. Pelo gráfico diário também deixou muito, não deixou perfeito, mas também deixou um baita de uma quase que um baita de um engolfo aqui também, tá? Pelo gráfico de 4 horas, aquela mesma situação, todos eles vão estar muito parecidos, ó, para aguardar a correção, ponta vendedora para baixo. Então você vê qual ou quais deles vocês preferem, tem mais costume, quais vocês estão posicionados para ver a oportunidade. Stop claro aqui em cima, tá? Até ó, por conta dessa resistência aqui, então o stop tem que estar aqui em cima. O stop também, teoricamente, tem que estar fora do topo dessa bandeira, tá? Da máxima desse canal. Vou chamar de canal aqui, tá? Mas é uma bandeira da máxima desse canal, dessa bandeira. E o alvo, a gente poderia fazer a projeção, ó, aqui para baixo. Seria esse suporte aqui embaixo, que é a mínima, deixa eu ver aqui, mínima de 2022 aqui, ó, 0.675. Olha só, 2022 saiu daqui de baixo, subiu isso tudo. Será que ele vai voltar? Tem tudo para ver. Eu acho que ele tá aqui um ativo até bom para posição, tá, pessoal? Deixa eu ver quantos pontos tem aqui. Olhando dessa forma, um stopzinho aqui de 1.500 pontos. Vou fazer esse trade essa semana, minha gente. Se eu fizer esse trade essa semana, fica ligado aqui no canal, fica ligado nos grupos que eu vou compartilhar com vocês, tá? Dá para fazer um belo de um swing trade aqui, ó, um stopzinho de uns, deixa eu ver aqui, para ser mais conservador, de uns 1.800 pontos, um alvo aí de uns 5.000 pontos. Será que a gente faz esse swing trade? E aí, vamos fazer? Comenta aqui se a gente vai fazer ele essa semana. Se eu fizer, eu deixo aqui no canal para vocês um vídeo mostrando configuração, tudo bem direitinho, tá? Mas AUD/USD, ponta vendedora para essa semana. O USD CAD sentiu o dólar, tá? O dólar, na verdade, não sentiu, mas ele sentiu de forma isolada também. Foi uma semana de baixa forte, tá? Foi uma baita de uma baixa, no caso o CAD, né? Sentiu teve força, bem mais do que o dólar. Regiãozinha aqui de fundo triplo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar essa linhazinha de tendência aqui, ó, que dá pra fazer, ó. Fazer aqui uma análisezinha para não vou também pegar a oportunidade nele. Seria a ponta compradora, né? Mas a gente já tá vendo que ele sentiu o CAD, teve mais força do que o dólar, tá? Fazer essa outra linhazinha aqui. Só dá para mim, só daria para fazer trade no SDCAD quando ele começar a deixar pelo menos o sinalzinho no diário, tá? Quem sabe ele não deixou, ó, esse candle de queda aqui na quinta, deixou esse
seria um martelo, seria um, como é que chama esse candle aqui? Um spinning top, tá? Chama spinning top esse tipo de candle aqui, não é um doji, chama spinning top. Se ele deixa mais um candle de alta aqui, vira uma estrela da manhã numa região de fundo triplo, tá? Aí dá para buscar oportunidades na ponta compradora no SDCAD. Até lá também, não vou nem pegar mais nada nele aqui, porque não tenho mais nenhuma visão aqui para ele, tá? Para essa semana. Vou tirar isso aqui, ó, não faz mais sentido, foi rompido. Então, deixa eu colocar aqui pelo gráfico semanal. Ah, outra coisa, ó, se a gente olhar também pelo gráfico semanal, seria aqui um triângulo ascendente, ó. Ele quase um ombro cabeça, ele deixou até um W, mas aí desfez, tá? Teria tudo para fazer essa movimentação aqui. Tô tentando ver aqui. O W eu tô vendo. Ele tinha um W aqui, ó. Tentei ver um ombro cabeça a ombro, mas não tem. Um ombro cabeça a ombro invertido. Se tem, eu não tô vendo ele aqui agora, tá? Mas aí o SDCAD tá numa região para compra. Estamos esperando dólar forte. Mas eu acho que o melhor cenário mesmo é aguardar esse diário aqui. Um sinal pelo gráfico diário, tá? Se ele deixasse aí, ó, fechasse a segunda com um candle de compra, preste atenção. Se ele fecha a segunda com um candle comprador aqui, tá? De força, deixando, formando essa estrela da manhã, seria também um bom swing trade de compra, tá? Fique esperto. Próximo ativo, NZD-USD. Seria ponta vendedora também, porque a gente quer dólar forte. Diário deixou também aquele mesmo engolfo, né? Deixou aquele mesmo engolfo. Também não é um ativo que eu tenho costume de operar. Vou tirar isso aqui porque não faz sentido mais. Gráfico de 4 horas, não vou vender em um suporte, né? Não vou vender em um suporte, a não ser que ele corrija, deixe sinal mais ou menos nessa região aqui, ó, para que a gente possa buscar oportunidades na ponta vendedora do NZD-USD, tá? Oportunidades na ponta vendedora do NZD-USD. Próximo ativo, ouro. Eita, que o ouro foi abençoado essa semana, ó. Chegou até romper a máxima, tá? Chegou até romper a máxima. Ele abriu a semana, na verdade, fechou aqui, abriu a semana aqui, ó, com um gap de baixa, tá? Deixa eu colocar aqui no diário, ó. Eu tinha vendido aqui na semana passada, tá? E o meu take abriu exatamente no meu take. Deu 3.000 pontos, quer ver, ó? Olha, ó, 3.500 e poucos pontos, quase 4, mas eu peguei 3.100 pontos, tá? Depois, ele fez uma movimentaçãozinha aqui, ó. Eu peguei mais uma vendazinha aqui de uns 1.000 e poucos pontos e deixei ele para lá. Na quinta-feira ele foi embora para cima e na sexta-feira eu vi a venda aqui e não vendi, como já expliquei, porque eu estava em outro trade. Se a gente olhar, minha gente, de novo aqui voltando para o semanal, é a região da máxima histórica, tá? Dele, tá na região da máxima histórica, terceira vez que ele chega nessa região aqui de máxima histórica. A gente tá aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, peraí. Deixa eu apagar essa linha aqui, não faz mais sentido. Essa não faz mais sentido. Ele deixou esse possível queda de exaustão, deixou 2 semanas sinalizando que era queda, e agora mais 2 semanas que ele subiu, mas subiu também deixando sinais que não teve força para ir lá buscar a região de máxima. Esse candle aqui, ele sim dá para ser considerado uma estrela numa região de resistência histórica, tá? Após um falso rompimento de topo. Tem tudo para ir para baixo isso aqui, ó. O diário, um belo de um engolfo, não tem como questionar o belo de um engolfo, tá? Só que ficou caro. Tava bom para eu ter feito a venda na sexta-feira, mas agora, ó, ficou aí praticamente 5.000 e alguma coisa pontos para ser tranquilo esse stop. Então, o que a gente faz? Aguardamos correção para baratear esse stop. Olha um ponto legal aqui, ó, essa regiãozinha aqui. Deixar sinal o vendedor. Todos esses ativos que eu falei, que aguarda ele corrigir, chegar na região, não é corrigiu, chegou na região, vende. Chegou na região, diminui tempo gráfico e acha um gatilho
para o lado aí que a gente analisou. Nesse caso aqui eu estou no 4 horas, eu diminuo para 1 hora, eu diminuo para 15 minutos no ouro e acho um gatilho na ponta vendedora nele, tá? Gráfico de 1 hora, ó, nós temos a média de 21 períodos, a média de 62 períodos, todas duas aí vão acabar se encontrando se ele começar subindo aqui, tá? E acaba que também vai dar mais uma confluência para que essa seja a região de venda. Vai faltar só um sinal de price action. Basicamente isso, tá? Agora o ouro tem chão. Se ele fizer essa correção e deixar sinal, a gente fica aí mais ou menos com um stopzinho de uns 3 mil pontos e fica com um alvo para buscar aí de 6 mil pontos, tá? Fica bacana, 2 para 1. Excelente. Se ele já começar a semana rompendo para baixo, ele está exatamente sentado em cima da média de 62 períodos. Perceba como ela é respeitada, tá? Uma média bem pesada também. No gráfico de 4 horas. Se ele romper, é aguardar rompimento, retração, para pegar a outra pernada de continuação. É basicamente isso, está muito claro, para mim, está muito claro o que é que eu tenho que procurar essa semana nesses ativos, tá? O próximo ativo que a gente acabou de colocar ele no nosso radar, segunda semana, mas ainda não tem uma análise formada para ele, é o petróleo, tá? Ainda estou analisando ele, estou estudando ele, vou começar aí a fazer de fato umas marcações nele ainda, tá? Mas para essa semana ainda não vamos começar a fazer os estudos dele. Só faz aqui uma coisa rápida, só umas marcações aqui de suporte e resistência, onde eu acredito que são bem importantes. Basicamente isso aqui, as regiões mais importantes dele a princípio, pelo gráfico semanal e mensal, são essas, ó. Gráfico diário. Se eu fosse procurar oportunidade, seria na ponta vendedora. Por quê? Porque ele está em uma região de resistência. Ó, isso aqui é uma região de resistência. Mas lembrando, eu marquei aqui, né? Marquei aqui, mas o stop era para ser aqui em cima. Então fica caro também. Então por isso que é bom aguardar, diminuir tempo gráfico. A ideia dessas análises é que a gente tenha uma direção, baseado em uma análise maior, mais macro. E depois a gente vai cada um diminuir o tempo gráfico e cada um procurar um gatilho baseado nos operacionais que vocês operam. Se você quiser conhecer meus operacionais, quiser conhecer as minhas estratégias, se você quiser conhecer um pouco mais do meu método, eu convido vocês a conhecer o Trader Global, que é a minha formação completa e comunidade, onde você vai aprender todos os mercados, forex, ações, índices, criptomoedas e commodities. Não é um cursozinho raso de mercado. É uma formação completa e comunidade, do zero ao avançado. Ou eu tenho pessoas lá que começaram do absoluto zero e eu tenho pessoas lá que já estavam há 2, 3 anos no mercado, vieram ajustar comigo, tá? Então, quiser conhecer, aqui na descrição desse vídeo, tem o link, você clica lá, você vai ver uma página completa. Você pode também, na descrição desse vídeo também vai ter todos os meus contatos. Clica lá, tá? Pode me chamar no WhatsApp que eu te explico e tiro as suas dúvidas. Aproveita aí, ó, já deixa o seu like, verifica se você está inscrito no canal, ativa o sininho, beleza? Deixa de fazer isso não para ajudar o canal a crescer. Bom, petróleo, deixa eu me familiarizar um pouco mais com ele e eu passo aqui a compartilhar com vocês. Próximo ativo, Bitcoin. Bitcoin está nesse momento acima dos 30 mil dólares, tá? Nessa região que ele está, ainda é uma região de resistência para mim, tá? Seria, para mim, a oportunidade na ponta vendedora dos 30 aos 25 mil dólares, mas ele está em uma pernada de alta. Então, eu não tenho agora a intenção ainda de procurar a oportunidade na ponta vendedora do Bitcoin. Ele estava muito tempo caindo, tá? Tava bastante tempo caindo e começou aí essa correção há algumas poucas semanas, tá? Então vou aguardar aí ver se ele vai de fato mais para cima e deixa aí essa euforia desse momento. Por que eu tô falando isso? A galera de cripto vai me criticar, não. Eu ainda acredito que o Bitcoin ele ainda vai dar uma boa pernada de baixa para baixo, tá? E quando essa pernada de baixa de fato vier, para assustar aí um pouco mais a galera,
aí a gente vai começar a montar os swing trades aí na ponta compradora dele, beleza? Então até lá eu também vou ficar de fora dele. Eu aqui procuraria a venda, como eu já disse, só que toda vez que ele tá fazendo essas lateralizações, ó, ele vai acumulando, acumulando, acumulando e sobe, tá? Acumulando, acumulando e sobe. Então aqui ele pode mais uma vez estar acumulando, acumulando, acumulando para rasgar para cima. Então não adianta eu ficar aqui procurando, caçando stop, né? Talvez fosse muito melhor comprar aqui onde ele tá, stop abaixo dos 25, abaixo dos 26, seria aí mais ou menos também 5 mil dólares, 5 mil pontos, né? Na verdade é dólares, porque o Bitcoin, eu gosto de trabalhar nele nas suportes e resistências a cada 5 mil dólares. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, quase até 70, onde ele chegou muito próximo. Então, entre esses 5 e 5 mil dólares de distância de um para o outro, é que eu gosto de estar procurando os meus trades, tá? Mas nesse momento não tenho nada para procurar aqui no Bitcoin. Porque para mim o lógico seria vender, porque ele deu uma esticada, mas eu não sei até onde ele vai subir. Então eu vou aguardar que ele monte uma trend de baixa, tá? Perca aí pelo menos um suporte, alguma coisa. No momento a gente não tem. Se a gente for olhar, ó, até os curtos ele não tá perdendo, tá? Vou deixar marcadozinho aqui pelo menos. Deixei marcado aqui. Esse aqui também, ó, vou deixar marcado também. Mas ele não perdeu nada, tá? Ele não perdeu nada. Tá só indo para cima, tá? Então também nesse momento a gente ainda não tem nada claro para buscar no Bitcoin, beleza? É basicamente isso por essa análise agora do Bitcoin. Ethereum a mesma coisa, e Ethereum deu uma subida bonita semana passada, fez uma subida, inclusive, de rompimento da nossa região aqui de resistência, ó. Olha, não tinha nem visto, viu? Rompeu bonito a nossa região, que é a nossa região aqui de resistência, ó. Será que é um candle de exaustão? Tem tudo aqui para ser uma exaustãozinha. Pronto, pessoal. Quer um trade barato? Eu vou fazer aqui para vocês agora. Deixa eu calcular aqui. Eu não vou fazer a venda de Bitcoin, até porque ele é mais pesado, tá? Até porque ele é mais pesado. Mas vamos ver quanto é que vai custar aqui uma vendazinha. Arriscar, ó, isso aqui é risco, tá, pessoal? Eu vou supor que esse candle da semana passada aqui, do Ethereum, foi um candle de exaustão, foi um candle de falso rompimento. Vou supor. Deixa eu ver aqui um stopzinho minimamente, aqui, ó, 8, 9, 10 mil pontos. 10 mil pontos, que daria aqui, ó, $1, coloque 0,01, 0,05, daria $5. Nessa conta aqui, conta de 2 mil dólares inicial, $10 daria 0,5%. Vou colocar aqui um lote de 0,10. Vou fazer um tradezinho aqui de 0,5%, tá? Lembrando que essa continha aqui copia para as outras contas minhas, né? Ah, não estou conectado nela. Deixa eu mudar ela aqui, peraí. Prontinho, mudei a conta. Vou colocar o 0,10 agora. Não vou colocar o 0,10 não, vou colocar 0,25%. A tendência é de alta. E vou colocar aqui agora, ó, os 10 mil pontos. Pronto. Por outro lado, vale super a pena, porque se ele retornar aqui... Vou colocar mais ou menos aqui, ó, pronto. Arriscando 0,25% para buscar 0,75%, tá? Eu posso até descer mais. É um trade barato. Pronto, coloquei aqui embaixo. 1,25% de gain para 0,25% de loss. Será que tá boa o risco recompensa? Mas lembrando, tá? Aqui é só um trade experimento. Só porque ele é mais barato do que o Bitcoin e só porque essa semana passada pode ter sido um candle de exaustão, beleza? Só por isso. E é basicamente isso. Essa foi a análise dessa semana. Deixa teu like, verifica se você está inscrito no canal, ativa o sininho. Se eu fizer o trade lá do
Aldeu SD, né? O swing trade do Aldeu SD. Eu deixo o vídeo aqui com vocês, compartilhando aqui no canal, tá? Então é importante que você esteja inscrito. Aqui na descrição tem meu link para você abrir a conta na Active Trades e testar a oferta do mini índice mini dólar. Tem o link do Trader Global, se você quiser conhecer. O último link vai ser, se não me engano, lá vai ser todos os meus links. Vai ter o meu Instagram, tem o meu, inclusive tá aqui até aqui meu Instagram e meu TikTok, ó. @euvitorfx, tem meu grupo de WhatsApp, tá? Tem tudo para vocês aproveitarem. Tamo juntos e até o próximo vídeo.